Você que tem criança, seu filho, seu sobrinho, um parente, enfim, uma criança que você precisa transportar no seu veículo, no seu carro, certamente você deve se perguntar qual tipo de dispositivo de retenção adequado que eu devo utilizar para transportar essa criança. Normalmente a gente costuma chamar todos eles de cadeirinha. Qual o tipo de cadeirinha adequado? Mas a cadeirinha é um dos dispositivos de retenção que é utilizado para o transporte de crianças e que tem a ver, o tipo ali que você vai utilizar tem a ver com a idade, com o peso e até com a altura da criança. É isso que eu vou explicar para vocês agora. De início, você precisa saber que o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro é o que trata dessa questão de transporte de criança. Inclusive, ele foi alterado em 2021 pela Lei 14.071, que é de 2020, e que passou a estabelecer o seguinte: olha, criança menor de 10 anos de idade que não tem atingido 1,45 m de altura tem que ser transportado no banco de trás, conforme regulamentação do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que, por sua vez, publicou em 2021 a resolução número 819, que substituiu uma norma anterior que tratava do tema, que era a resolução número 277, lá de 2008. E essa resolução é o que traz essas regras de maneira detalhada. Então, como é que funciona? Se a criança tiver de 0 a 1 ano de idade e tiver até 13 quilos, essa criança precisa ser transportada no bebê conforto. Vai no banco de trás do veículo, de costas para o sentido do veículo, o cinto de segurança do veículo prende o dispositivo e o cinto do dispositivo é o que prende a criança. Se a criança tiver de 1 a 4 anos de idade, de 9 a até 18 quilos, então nesse caso, a criança vai ser transportada na cadeirinha. Aí sim, no banco de trás, agora de frente para o sentido do veículo, o cinto de segurança do veículo é o que prende o dispositivo, como regra, viu? E o cinto do dispositivo é o que prende a criança. Criança dos 4 aos 7 anos e meio, que tem de 15 até 36 quilos, ela vai no assento de elevação, que deixa a criança mais alta para usar o próprio cinto do veículo. E se a criança tiver mais de 7 anos e meio, não tiver chegado ali nos 10 anos de idade, 1,45 m de altura, ela vai de cinto só que no banco de trás. Somente depois disso é que vai no banco da frente. O desrespeito a essas regras, ou seja, transportar a criança, que se exija, conforme idade, peso, altura, um dispositivo de retenção, sem observância dessas regras que eu mencionei, é infração. Essa infração está prevista lá no artigo 168 do CTB. Trata-se de uma infração de natureza gravíssima. Vão ser registrados 7 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 293,47, além da aplicação da medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Aí tem umas observações que eu faço para vocês aqui. Primeira delas: e se o meu veículo não tiver banco de trás, só tem banco da frente? Você observa a regra e faz o transporte da criança no banco da frente. Eu tenho mais crianças do que o banco de trás pode transportar. O que eu faço? Observa a regra e transporta uma delas no banco da frente. Uma outra coisa importante: meu veículo é muito antigo, imagina lá, no banco de trás só tem cinto subabdominal, e os dispositivos de retenção são feitos para serem utilizados pelo cinto de 3 pontos. Nesse caso, a criança que tenha dos 4 aos 7 anos e meio, ela pode ir atrás no cinto subabdominal apenas se o veículo tiver um deles, não tem problema nenhum, pode transportar a criança sem um assento de elevação, não tem problema. E alguns veículos que são dispensados da utilização dos dispositivos de retenção, como por exemplo o veículo de transporte escolar, veículo de transporte coletivo de passageiros, também não precisa, veículo de carga com mais de 3.500 quilos, veículo de aluguel, e veículo de aluguel entenda que é o táxi, por exemplo, não é aquele veículo de locadora, de repente uma pessoa viaja, eu aluguei um veículo, isso é um veículo de aluguel, então eu estou com a criança aqui e não preciso usar o dispositivo, precisa sim, no táxi aqui não precisa. E uma novidade dessa resolução 819, que não constava na norma anterior, sobre o tema, é a questão dos veículos de transporte por aplicativo, que também não precisa, mas tem um detalhe, em serviço, tá certo? Se ele tiver na efetiva prestação do serviço, aí ele está dispensado, mas está fora do serviço, de repente a pessoa vai transportar o próprio filho depois de encerrado ali o expediente de trabalho, aí tem que estar utilizando o dispositivo de retenção adequado para aquela criança, então se existe também. Então nessas situações aqui, não precisa utilizar o dispositivo de retenção. Se vocês quiserem, eu deixo à disposição de vocês aqui na descrição desse vídeo o link para a resolução 819 de 2021 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e deixo também o link para 2 outros vídeos nossos aqui no canal, um em que eu explico de maneira bem detalhada essa resolução 819 e outro em que eu falo sobre a ficha de fiscalização da infração do artigo 68, que é a infração relacionada a esse tema, caso você tenha interesse de dar uma aprofundada nesse tema, tá bom? E só a título de informação, no caso de moto, criança menor de 10 anos não pode ser transportado na moto sob pena de do condutor cometer uma infração de natureza gravíssima
e ter o seu direito de dirigir suspenso, precisando fazer reciclagem, prova, enfim, isso no caso da moto. No caso do carro, tem infração gravíssima, mas não tem suspensão, direito de dirigir, só a título de informação. Mas se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, ó. Vá deixando aí nos comentários. Se você já sabe, né? Deixou sua dúvida aí, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço, até a próxima.